Hoje vamos falar sobre um personagem de espada e feitiçaria, um brucutu suado com uma espada na mão, num mundo repleto de monstros, déspotas e feiticeiros. Não, não é o Conan, mas uma versão indígena e gaúcha do Bárbaro de Tanguinha, vagando por terras do que um dia foi o Rio Grande do Sul, porque não existe mais Rio Grande do Sul, a civilização que conhecemos nesse mundo virou mato e por causa de uma hecatombe nuclear há 2000 anos atrás. Bem, já estou colocando a carroça nas frentes dos bois. Eu estou falando de Perique, o Mercenário, quadrinho independente do personagem criado por Denilson Reis, que não faz questão nenhuma de esconder a sua inspiração no gigante cimério. Denilson, criador do Perique, é um fanzineiro de longa data, e é no fanzine Chezine onde ele surgiu. Fazer uma pausa para explicar o que é o fanzine. Fanzine literalmente quer dizer publicação feita por fãs. No Brasil surgiu nos anos 60, mas é nos anos 80 e 90 que se difundiu, tratando tudo que era assunto, bandas de rock, RPG, quadrinhos, e muito em função dos quadrinhos e dos filmes do Conan, é que o Denilson começou a fazer as publicações circularem de forma bastante despretensiosa até, mas contínua, né? Desde 1987, ou seja, façam vocês aí os cálculos de vocês. Porém, foi em 2012 que veio o número 1 da revista própria do Perique, o Mercenário, que já teve mais 3 números, né? São 4 números, e com um quinto que está saindo em breve, se já não tiver aí quando esse vídeo tiver saído. Sempre num formatinho, com 32 páginas, contendo várias histórias curtas desse personagem. Mas afinal, quem é esse tal de Perique aí, que eu nem comecei a falar de fato sobre ele? Perique é um andarilho e um mercenário. De origem indígena, é dito que é um guarani com sangue charrua e minuano. Esses 3 povos são conhecidos por viverem na região do Pampa, que engloba o Rio Grande do Sul, o Uruguai, a Argentina, ou seja, aí a gente tem uma primeira distinção dele para o Conan, que ele não vive numa era inventada, né, a era iboriana que tem no Conan, criado só para ele, mas ele vive numa versão pós-apocalíptica do nosso mundo, né? Mais de 2000 anos após uma hecatombe nuclear, né? Um holocausto nuclear. Isso fez com que a sociedade, como conhecemos, desmoronasse e muito do conhecimento tecnológico se perdesse, até fazer todos voltarem a uma mistura de antiguidade com Alta Idade Média. A Alta Idade Média ali é o início da Idade Média. E é nesse mundo cruel que ele tenta sobreviver, né? Fazendo um bico aqui, um bico ali, furando um safado ou outro com a sua espada, né? Aliás, uma espada bem grande. E ele também usa boleadeiras, né? Que é uma arma de caça comum dos gaúchos, né? Da região do Pampa. Nas histórias, ele geralmente é retratado com versões rústicas, né? De roupas típicas do gaúcho, a bombacha, e não com a famosa tanguinha do Conan, né? O Perique também tem um deus, né? Que não é o Kron, mas sim ele cultua Sepet Araju, que tem até um bordão que aparece bastante nas histórias do Perique, que é Por Sepé, que é uma versão mitificada do indígena das missões que liderou uma revolta armada no século XVIII. Mas ele acabou sendo morto. E muito da história do Sepet Araju é cercada de mito, né? Como, por exemplo, de que ele teria dito uma famosa frase, né, que é atribuída a ele, que é "Esta terra tem dono". Sepet Araju entra na mesma categoria de personagem histórico que o Tiradentes, que são mais conhecidos pelo que foi criado em torno dele do que pelas suas ações de fato. Mas o Perique não sabe de nada disso, afinal ele vive 2000 anos no futuro, né? E de Sepé, ele enxerga só um ideal de liberdade, e essa é uma ideia muito presente nas suas histórias. A liberdade como sendo aquela coisa que não se sabe o que é, mas sabemos exatamente como é não tê-la. E o mais importante, que é essa diferença entre um guerreiro que veio do norte gelado, da Ciméria, vivendo numa era imemorial, uma era iboriana, e de um guerreiro indígena num mundo pós-apocalíptico, faz toda a diferença na hora de tratar o personagem. E aí que entra o real motivo desse vídeo, era uma pegadinha. Porque além dos quadrinhos e da revista do Perique, está saindo agora pelo mesmo selo independente da revista Chezine, a primeira novelização do personagem. Trata-se do livro O Deus da Lagoa. No livro, o Perique ainda é pouco experiente e ainda não tinha rodado o mundo em suas aventuras. Então ainda não temos o guerreiro astuto e confiante que vemos no quadrinho, mas um sujeito bastante desconfiado,
que é encontrado quase morto e salvo por um velho pajé e seu neto. Depois descobrimos que nosso herói matou vários soldados do reino de Pedras Negras, que é por causa de uma disputa palaciana pela sucessão desse reino e por causa dos soldados que o Perique matou, a aldeia desses indígenas está ameaçada de invasão. Então se prepara para muita ação, intrigas palacianas, encontros místicos com uma criatura mítica do Rio Grande do Sul e também ruínas do que já foi um monumento histórico do Rio Grande do Sul, reinterpretados por uma cultura de violência. Como, por exemplo, na cena em que descobrimos que há uma estátua de Júlio de Castilhos, que foi um governador do Rio Grande do Sul lá pelos fins do século XIX. Na verdade, é a própria ruína da estátua onde ele segura um livro de Auguste Comte. E segundo estudos de estatuária, a simbologia feita dela é de que o Júlio de Castilhos estava se levantando para aplicar as ideias positivistas do livro. Enquanto isso, em O Deus da Lagoa, aquela cultura entende que ele está abandonando o livro. Ou seja, aquela sociedade violenta se vê como cumpridores de um destino que rejeita o conhecimento. E é esse tipo de inimigo que o Perique vai ter que lidar. Ah, e também tem muita ação, cheguei a falar disso já. A história é escrita por Davinir Viganon, que sou eu, uma capa lindíssima do Silvio Ribeiro e artes internas do Maurício Lima, que tem um trabalho sensacional desenhando preto e branco. E tudo isso editado e abençoado pelo próprio criador do personagem. E com a bênção de seu criador e por ser pé, é que eu encerro esse vídeo deixando na descrição os links para adquirir o livro e os quadrinhos do Perique. E também conhecer o material feito pelo Denilson Reis. E se quiser ajudar o canal a retornar, curte e compartilhe o vídeo. E se quiser ajudar ainda mais, pode adquirir o livro e mais algumas coisas na minha loja na Shopee, pois é uma renda extra que eu faço e que eu pretendo usar para manter o canal. Obrigado e tchau! Soviet happy.